Tá bom, vou começar então. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu tive o privilégio de ser um dos fellows selecionados para o programa da Rush BTS em 2023, 2024. Foi um ano que eu aprendi muito. Eu agradeço muito ao Léo, ao Gustavo e toda a equipe. A Eliane ajudou muito, assim, todo o desenvolvimento dessa pesquisa e todo o resto dos autores desse artigo também. Então, eu tenho o privilégio de apresentar para vocês hoje esse artigo que a gente desenvolveu e conseguiu, quando eu estava no meu ano em Chicago, a gente conseguiu publicar no Clinical Journal of Sports Medicine no ano passado. Esse artigo fala da biomecânica do agachamento após a cirurgia de impacto femoroacetabular. Foi uma revisão sistemática e meta-análise, na sequência de uma outra revisão sistemática e meta-análise, que, como o Dr. Leonardo falou, a gente fez para análise de marcha. Eu não tenho conflito de interesse com esse tema. E bom, uma introdução sobre o tema. A gente sabe que o impacto femoroacetabular é uma causa prevalente de dor no quadril, é uma causa importante de artrose em pacientes jovens. E ele é definido como uma deformidade anatômica. Pode ser uma deformidade tipo CAM, que existe uma proeminência na transição colo-cabeça femoral. Pode ser uma deformidade tipo pincer, onde existe uma sobrecobertura acetabular da cabeça do fêmur. Ou pode ser um impacto do tipo combinado. Só que se é apenas uma deformidade anatômica, por que é que existem indivíduos que têm grandes alterações anatômicas e não têm sintoma nenhum, ao mesmo tempo que tem pacientes com pequenas alterações anatômicas que sofrem muito com dor, limitação e precisam do tratamento cirúrgico? Então, o que que explica isso? O que explica, no nosso entendimento, é que o impacto femoroacetabular, mais que uma deformidade anatômica, ele é um distúrbio do movimento. E estudos têm mostrado que os pacientes que têm impacto acetabular apresentam diferentes padrões de movimento do membro inferior e do tronco. E é por isso que existe uma variabilidade de apresentações clínicas. Esses diferentes padrões de movimento do membro inferior e do tronco, eles têm mais evidência durante movimentos de agachamento, em que existe uma aproximação do colo femoral com o acetábulo. Então, é um movimento propício para causar o impacto. E esses movimentos de agachamento são geralmente necessários para movimentos que a gente faz no dia a dia, como sentar numa cadeira, por exemplo, ou como o movimento de entrar e sair do carro, que são movimentos que os pacientes reclamam muito de desencadear os sintomas. Então, entender a biomecânica do agachamento é fundamental para a gente poder lidar com esses pacientes que têm impacto femoroacetabular. Estudos já mostraram que os pacientes que têm impacto femoroacetabular apresentam uma redução da profundidade do agachamento, uma redução da amplitude de movimento pélvica sagital, uma maior inclinação pélvica anterior, diminuição da rotação interna do quadril e os momentos extensores do quadril alterados, entre outros estudos que mostravam uma coisa ou outra diferente. E aí a questão é, será que esses são mecanismos adaptativos que esses pacientes utilizam para diminuir a dor? Será que eles são, pelo contrário, características mal adaptativas que acabam aumentando os sintomas? E a grande questão do nosso estudo é: será que o tratamento cirúrgico realmente pode modificar esses padrões de movimento? A cirurgia para o impacto femoroacetabular, principalmente a cirurgia artroscópica, tem sido cada vez mais utilizada, apresentando ótimos resultados clínicos. Mas a questão é: será que a gente consegue, com a cirurgia, ter um impacto na biomecânica também? Então, é isso que a gente quis estudar com essa revisão. Então, o objetivo dessa revisão sistemática foi de avaliar as características biomecânicas de indivíduos com impacto femoroacetabular nos momentos pré e pós-operatórios, através da análise tridimensional do movimento de agachamento em vivo, e investigar se a biomecânica do movimento muda em comparação aos parâmetros pré-cirúrgicos. Nessa revisão sistemática, a gente fez uma busca na literatura e incluímos cortes longitudinais, prospectivas ou retrospectivas, estudos de caso-controle e ensaios clínicos com análise tridimensional do agachamento. E esses estudos, eles tinham que obrigatoriamente comparar dados biomecânicos pré e pós-operatórios dos mesmos pacientes. Então, estudos que comparavam uma coorte pré-operatória com uma coorte diferente de pacientes no momento pós-operatório não foram incluídos.
Nós excluímos também estudos que não faziam análise 3D ou que não do movimento, porque existem estudos cadavéricos, por exemplo, mas a gente não incluiu esse tipo de estudos, ou estudos que não descreviam a cinemática ou cinética. Nós excluímos artigos de revisão, relatos de caso, estudos cadavéricos ou artigos incompletos, onde só havia o resumo publicado ou anais de congresso. E excluímos também pacientes que tinham outros diagnósticos, como displasia do quadril, epifisioelistese femoral, doença de Legg-Calvé-Pertz. Os desfechos da revisão sistemática foram a cinemática e cinética do quadril, e a meta-análise foi feita para estudos que usavam metodologias similares de análise dos dados. Então, não foram todos os estudos que foram possíveis ser incluídos na meta-análise. O que temos de resultados? Então, a busca foi feita no PubMed, Scopus e Cochrane Library, segundo os Prisma Guidelines, e nós chegamos no final a 6 estudos incluídos na revisão qualitativa e apenas 5 estudos incluídos na revisão quantitativa, na meta-análise. Um dos 6 estudos apresentava uma amostra populacional praticamente igual a um outro estudo do mesmo grupo de autores, então esse estudo foi excluído da meta-análise para evitar uma população duplicada. Os 6 estudos incluídos nessa revisão foram de Lamontagne et al. De 2009, Catelli et al. De 2019, Catelli de 2020, Svetanovich de 2020, Bollet de 2017 e Grant de 2024. Desses 6 estudos, 5 eram casos controles prospectivos e havia um ensaio clínico randomizado, e todos esses estudos usaram câmeras e marcadores reflexivos, como a gente faz a nossa análise de marcha da biocinética, mesmo modelo. 74 pacientes sintomáticos pré-cirúrgicos foram avaliados e 73 pós-cirúrgicos, então houve um paciente que foi uma perda de segmento. A análise, o follow-up, foi feita após a cirurgia, entre 6 e 32 meses depois da cirurgia. O perfil, a maioria dos pacientes incluídos nesses estudos eram homens, e os tratamentos incluíram tanto a artroscopia como a cirurgia aberta, e alguns estudos não relataram diferentemente esses grupos de pacientes, então não foi possível fazer essa separação. E os tipos de impacto também foram os 3 tipos: CAM, pincer ou impacto misto. Todos foram incluídos nesses 6 estudos. E o que é que encontramos? Então, primeiro fala da análise qualitativa de alguns parâmetros onde não foi possível fazer a meta-análise. Começando pela cinemática. 5 desses 6 estudos não encontraram diferenças significativas na profundidade máxima do agachamento, enquanto um estudo, o de Lamontagne, encontrou uma maior profundidade do agachamento após a cirurgia. 3 desses estudos não encontraram diferença nenhuma na amplitude de movimento pélvica ou nenhum outro parâmetro cinemático, enquanto um estudo de Catelli relatou uma maior amplitude de movimento sagital pélvica, uma maior inclinação pélvica anterior e maior flexão do quadril, enquanto teve um outro estudo de Grant que, pelo contrário, notou redução na inclinação pélvica anterior e redução na flexão do quadril no pós-operatório. Então, teve alguns resultados intrigantes que esses estudos mostraram. Na parte da meta-análise, alguns dos parâmetros a gente conseguiu fazer os cálculos, porque os estudos apresentavam metodologias de análise similar. Então, para o pico de flexão do quadril, por exemplo, a gente usou dados de 4 estudos, mas não houve diferenças significativas entre as características pré e pós-operatórias para o pico de flexão do quadril. Mesma coisa para o pico de flexão do joelho, também sem diferença pré e pós-operatória. Para a amplitude de movimento de inclinação pélvica, sem diferenças pré e pós-operatórias. Amplitude de movimento sagital do quadril, sem diferenças significativas pré e pós-operatórias. Profundidade do agachamento, sem diferenças significativas pré e pós-operatórias. E velocidade do agachamento na fase de descida e na fase de subida também não teve nenhuma diferença significativa entre o momento pré e o pós-operatório. Quanto à cinética, 4 artigos apenas relataram dados cinéticos, também com alguns resultados intrigantes. O estudo de Svetanovich mostrou um menor momento externo extensor do quadril no pós-operatório,
enquanto Catelli encontrou maior momento externo extensor na fase de descida do pós-operatório e Grant encontrou menor momento externo flexor no pós-operatório. Fora essas alterações, nenhuma outra diferença significativa nos momentos do quadril em outros planos foram encontradas. Também teve um estudo que fez uma análise das forças de contato do quadril, foi o estudo de Catelli de 2020. Esse estudo encontrou que as forças de contato posteriores, superiores e a magnitude total de forças de contato do quadril estavam mais elevadas no pós-operatório em comparação aos valores pré-operatórios. Nós fizemos a análise do risco de viés com dois observadores independentes e a média deles foi o que a gente teve de score nessa tabela. Então, essa análise foi feita segundo a metodologia Minors, que é a Methodological Index for Non-Randomized Studies, e a maioria desses estudos apresentou qualidade moderada. Então, para os estudos comparativos, a nota máxima que é 24, o ideal é que seja acima de 19, a maioria desses estudos estava abaixo. E para os estudos não comparativos que a gente teve de bolha, a nota máxima é 16 e esse estudo teve nota 10, o que indica uma nota moderada também. Então, o que a gente pode concluir com base nesses dados? Acho que a discussão principal é que a cirurgia pode não modificar substancialmente a biomecânica do agachamento no impacto femorastabular. A nossa meta-análise não encontrou nenhuma alteração cinemática significativa após a cirurgia e a avaliação qualitativa da cinética e da cinemática encontrou resultados conflituosos, indicando que as alterações cinéticas e cinemáticas que os pacientes apresentam antes da cirurgia podem persistir após a cirurgia também, o que explica a variabilidade de resultados clínicos no pós-operatório. Sobre alguns pontos específicos. Então, primeiro, a profundidade do agachamento. A literatura tem mostrado que esses pacientes com impacto apresentam uma profundidade reduzida do agachamento, especialmente a literatura publicada no impacto do tipo CAM. Nossa revisão sistemática não observou melhorias na profundidade do agachamento. Então, isso indica que essa alteração na profundidade do agachamento, ela pode não decorrer exclusivamente de deformidades ósseas. Porém, um comentário a ser feito é que os pacientes analisados nessa revisão, eles tinham profundidade do agachamento pré-operatório que já era similar ao grupo controle, o que indica um potencial limitado para uma melhora grande após a cirurgia. Então, esse dado tem que ser visto com cuidado. Sobre as mudanças cinemáticas após a cirurgia. Apesar das limitações observadas na amplitude de movimento pélvica sagital durante o agachamento, teve apenas um estudo que destacou uma maior amplitude de movimento pélvica sagital após a cirurgia, foi o estudo de Catelli. E pelo contrário, teve um estudo, o estudo de Grant, que encontrou uma flexão do quadril reduzida no pós-operatório, apesar disso não ter tido impacto na nossa meta-análise. Mas é um resultado conflitante. A gente acredita que mais do que uma complicação cirúrgica, essa flexão de quadril reduzida pode ser um mecanismo aprendido para evitar o impacto nesses pacientes, como a história natural do impacto, e que não é possível de corrigir com a cirurgia. Então, todas as demais variáveis cinemáticas pélvicas e de quadril não apresentaram nenhuma mudança significativa após a cirurgia, o que enfatiza a variabilidade nos resultados entre esses diferentes parâmetros cinemáticos. Sobre os parâmetros cinéticos pós-cirúrgicos, a gente teve resultados intrigantes também. Então, Svetanovich encontrou um momento externo máximo de extensão do quadril reduzido no pós-operatório, o que pode indicar uma menor demanda sobre os flexores do quadril, que poderia contribuir nesses pacientes para a redução da dor. Mas, ao mesmo tempo, Catelli encontrou maiores momentos externos de extensão do quadril no pós-operatório durante a fase de descida do agachamento, e Grant encontrou menores momentos externos de flexão do quadril no pós-operatório. Esses resultados intrigantes, eles podem indicar que esses pacientes com impacto, eles têm desequilíbrios musculares que podem ser corrigidos no pós-operatório. Às vezes, esses pacientes não vão apresentar as mesmas alterações, mas alguns estudos mostraram modificações no pós-operatório, indicando que pode haver uma correção desses desequilíbrios musculares. Algumas limitações da nossa revisão
Foi uma amostra pequena, infelizmente, tem poucos estudos publicados sobre esse tema que permitem a comparação pré e pós-operatória do mesmo grupo de pacientes, o que indica, ao mesmo tempo, um campo para desenvolver pesquisa. Houve nessa amostra de estudos uma subrepresentação de mulheres, a maioria dos pacientes incluídos por esses estudos eram homens, e pode ter havido um viés de seleção de pacientes, já que esses pacientes, esses estudos foram feitos com base em hospitais ou clínicas ortopédicas, onde a gente tende a selecionar casos mais graves do que a população geral. Dos estudos incluídos nessa revisão usaram uma coorte semelhante, o que pode a gente pode ter tido uma amostra super representada. Foram os estudos de Bollet 2017, Catelli 2019 e Catelli 2020, estudos feitos na mesma instituição que usaram alguns pacientes que foram incluídos em 2 ou 3 estudos diferentes. Além disso, a gente encontrou nesses estudos uma variabilidade e inconsistência no relato e processamento de dados. Então, tinha alguns estudos que apresentavam os dados de maneira muito confusa, e a gente sugere uma melhor padronização na publicação desses resultados e na análise dos dados tridimensionais também. Além dos estudos de moderada qualidade, também tinha uma falta de padronização cirúrgica. Então, como havia poucos estudos que não diferenciavam resultados entre os pacientes que foram submetidos à cirurgia artroscópica ou cirurgia aberta, todos esses pacientes foram analisados da mesma maneira. Se algum dia esperamos a gente poder conseguir separar os resultados desses 2 tipos de cirurgia, a análise vai ser mais aprimorada também. O que a gente pode concluir de todos esses dados? Então, concluindo que as deformidades ósseas, elas não são a única causa da biomecânica alterada do agachamento nos pacientes com impacto. A dor, o equilíbrio muscular alterado e o controle muscular alterado também, todos contribuem para essas alterações biomecânicas. E a gente viu que existe uma heterogeneidade dos padrões biomecânicos. Os pacientes com impacto não são um grupo homogêneo. É por isso que a gente encontrou resultados intrigantes, às vezes conflituosos entre esses estudos, o que indica que podem haver subgrupos biomecânicos dentro desse grande grupo, que é o grupo de pacientes com impacto femoroacetabular. Entender, identificar os subgrupos biomecânicos é um passo importante para entender as diversas adaptações ao impacto e como essas diferenças podem mascarar os efeitos da intervenção cirúrgica. E algumas questões para estudos futuros será que essa persistência de disfunções de movimento após a cirurgia pode ser um fator de risco para a progressão da doença, para a progressão da artrose do quadril? Será que a fisioterapia pode melhorar esses quadros, pode corrigir essas alterações biomecânicas? Então, são estudos para desenvolver. Então, a conclusão geral que a gente pode tirar é que existem efeitos limitados da cirurgia sobre a biomecânica do agachamento em pacientes com impacto. Embora a meta-análise não tenha revelado diferenças significativas nos parâmetros cinemáticos, a revisão qualitativa mostrou uma variabilidade entre os estudos, oferecendo uma visão complexa e fazendo necessária a identificação de subgrupos biomecânicos. E esses achados reforçam a natureza multifacetada do impacto, sugerindo que as deformidades ósseas sozinhas não explicam as limitações biomecânicas no agachamento. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Ótimo, Thalissa. Muito bem, Thalissa. Bom, Obrigada. agora, para botar um pouquinho de lenha na fogueira, eu convidei aqui o Dr. Sálvio Magalhães, especialista em cirurgia do joelho, médico do Hospital da Lagoa, e Liste Palmeira Oliveira, um dos pioneiros da cirurgia minimamente invasiva do quadril, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, e, na verdade, o primeiro conselheiro científico do IBTS, desde que ele foi fundado. Os dois têm uma pequena bagagem sobre esse assunto. Os dois são grandes estudiosos da análise biocinética do quadril. E eu só queria fazer um parênteses antes de nós chegarmos assim, aquela conclusão. Então, não mudou nada, né? Vamos colocar algumas variáveis aí que nós temos que considerar. Primeiro,
Uma coisa que vocês, jovens, Thalissa, vocês são induzidos a fazer, e é necessário atualmente para publicar, colocar todos esses fatores limitantes. E uma das coisas que sempre colocam em fatores limitantes, colocam que é uma pequena amostragem. Bom, isso é perfeitamente compreensível, porque se tivesse uma grande amostragem do que a gente está estudando, para começar, eu, como diretor científico do IBTS, eu não ia autorizar estudarem, porque não me interessa. Se é para estudar o que todo mundo já estudou, não interessa ao IBTS. Nós estamos sempre na vanguarda do estudo da ortopedia e da análise biocinética. Então, sempre haverá uma pequena amostragem em tudo, apesar de termos estudos como o da Lamontagne, Mário Lamontagne, o primeiro que você citou, em 2009, aí do Canadá. Ele foi o primeiro a levantar a mão mostrando as alterações cinemáticas do impacto femoroacetabular do mundo. Ok? Então, tem isso que nós temos que levar em consideração. Nós temos que levar em consideração ainda a nossa ignorância sobre todo o conjunto da obra entre anatomia e função, né? Que nós ainda temos, que é isso, a análise biocinética que está nos iluminando nesse sentido. E a outra coisa é que a maioria desses estudos não fez uma análise biocinética completa como atualmente nós fazemos. Atualmente nós fazemos utilizando análises dos planos axiais, sagitais e coronais, de pelve, quadril, joelho, tornozelo, simultaneamente com as forças e amplitudes de movimento, né? Tudo simultâneo. E muitos desses estudos eram muito focados ou em quadril, ou quadril e joelho somente, entendeu? Então isso limita, né, o conhecimento do movimento humano. Tá? Então, eu acho que a provocação do estudo foi excelente e nos mostrar que para melhorar a função do indivíduo talvez não seja somente a anatomia que nós tenhamos que abordar, né? E eu gostaria agora de passar a palavra para os nossos especialistas aqui, se vocês têm alguma questão a levantar ou algum ponto a, a chamar a atenção com relação ao que foi apresentado aqui, Bom, para primeiro de tudo, acrescentar. boa noite, Thalissa, parabéns aí, sei o quanto dá trabalho esse tipo de levantamento. E acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é, você sabe dizer qual é o tempo médio de pós-operatório que essas avaliações foram feitas? Ela está montada. Ah, pronto. Oh, Acho que o dela pode deixar aberto. Acho que ela tinha fechado. Ah, tá. É, não foi possível calcular o tempo médio, porque teve alguns estudos que davam o tempo mínimo, o tempo máximo, mas não tinham tempo médio. Então, a gente não conseguiu fazer esse cálculo. A gente sabe que o tempo mínimo foi 6 meses, o máximo foi 32, todos foram nesse período. Mas realmente é uma pergunta muito importante, porque esses pacientes tendem a continuar evoluindo até pelo menos 1, 2 anos do pós-operatório, e a gente não conseguiu fazer esse cálculo. Aproveitar então, Thalita, né, dar os parabéns também. Aí perguntar nesse mesmo sentido aí. Você tem informação sobre a idade desses pacientes, o grau de artrose, a condição, que acho que não vai ter, né? Mas a condição clínica e anatômica da coluna lombar, coluna lombosacra? Não, a Ou gente pelo não menos teve os dado dois primeiros? nenhum dado nesse estudo, em todos os 6 estudos sobre a coluna. Eles também não relatavam dados sobre a artrose, talvez um estudo, mas nada que a gente tenha conseguido analisar e comparar. E aí, sobre a idade média dos pacientes também não deu para fazer esse cálculo. Tem o mínimo de idade foi 18 anos. Tem uma tabela no nosso artigo que fala sobre a idade mínima e máxima em cada estudo, acho que varia entre 18 e 40 anos, algo assim, mas também os dados reportados nos estudos foram bem difíceis de analisar, porque não houve uma padronização e cada estudo reportava dados de um jeito, inclusive sobre a idade, que é algo tão simples. Então, não sei a média, mas a gente sabe o mínimo, acho que era 18 anos, e o máximo variou por volta dos 40.
Não, é importante ser abaixo de 40 anos, já é uma formação bem importante. Isso aí. Bom, eu tenho. Aproveitando Sim. só uma dúvida aí para esclarecer, que acho que é só minha essa dúvida. O que é momento externo de extensão? Eu não tive Um essa momento aula. externo. Eu não tive essa aula, não. Isso é bem Século biomecânico. XX não tinha essa aula. Pode explicar, Thalissa. Eu vou aproveitar que o Gustavo está aí, ele Externo. tem tantas aulas bonitas, vou deixar ele explicar melhor que eu. Tá bom. Tá desculpada. Momento externo de extensão. Porque quando a gente mede, a gente tem sempre a forma de medir, que é a ação da força dentro do nosso corpo ou a ação do nosso corpo para combater uma força. É lei de Newton, ação e reação. Então, quando a gente fala o momento externo e extensor, é o quanto de demanda dos flexores ele está gerando. Quando você está demandando dos seus flexores de quadril, Mas explica na prática. Né? o quanto você está usando de iliopsoas e reto femoral para você fazer os movimentos. E como é que mede isso? Pelo braço de alavanca do força de reação do solo, a plataforma de força. O momento externo é o contrário do momento interno. Agora chegou. Tá? É complicado, mas tem que pensar o seguinte: é o quanto que está tendo demanda de um determinado grupamento. Então, quando você fala o momento externo extensor, é o quanto que ele está gerando de torque extensor no quadril que está pedindo para os flexores combaterem. Tá, e A você consegue co-contração. medir isso No 3D no junto com a solo. plataforma de força. Vem uma informação. Isso. Não, beleza. Isso deu para entender. Deu para entender. Não é fácil. Não deu para entender. Porque é uma informação que vem e você consegue trabalhar a informação. O, Beleza. o movimento humano, como qualquer outro movimento da natureza, aí, assim, que não é passivo, né? Então, assim, no momento que a gente faz uma flexão, a gente também está acionando os extensores em qualquer segmento, né? Não existe aquela coisa de um é flexor e o outro é extensor. Na verdade, eles trabalham juntos, né? Como se fosse o contrapeso de um elevador. O elevador sobe, o contrapeso desce, entendeu? Nós trabalhamos assim, senão não há articulação que aguente. Nenhuma articulação aguentaria o trabalho só de flexão ou só de extensão, isolados. Na verdade, é uma combinação desses movimentos. Não existe um desligamento total dos extensores no momento que faz uma flexão de cotovelo com carga. Não existe isso, entendeu? Todos trabalham numa combinação de a falta de combinação disso é que destrói as articulações. É isso, faz até que o movimento seja muito mais harmônico, né? O movimento seja de flexão, de extensão, seja mais harmônico exatamente por esse contrabalanceamento da força, né, a agonista e da antagonista. Exatamente, exatamente. Então, assim, na verdade, nós não temos nem antagonistas e agonistas e antagonistas, nós temos pessoal que trabalha junto. Só que um trabalha mais, outro menos, né? Um está trabalhando na força concêntrica, outro na força excêntrica, mas está todo mundo fazendo força ali, entendeu? Senão não tem uma polia que aguente, ela arrebenta, né? Certo? Então, esse é um recado bom para a gente ter em mente, tá bom? É um grande crescimento no conhecimento do movimento humano entender isso. Não existe esse isolamento, né, do movimento humano, do movimento de qualquer mamífero. Qualquer mamífero. Baleia é igual, tá? Ok? Eu quero aproveitar também e fazer uma consideração um pouco mais clínica, né, desse conceito de impacto femoroacetabular. Isso que a Thalissa falou, de você detectar um padrão, avaliar esse padrão, tratar de alguma forma e depois esperar que mude. Né? Então, isso que ela buscou, não é isso, Thalissa? Isso, né? Então, aí, assim, no exame nosso, assim, no nosso dia a dia, na prática, como é que a gente lida com o diagnóstico de síndrome de impacto? Tem que ter uma morfologia alterada, certo? Então, isso que a gente vê na radiografia, isso que a gente busca, se o paciente não tiver uma morfologia alterada, píncea, CAMI, misto, seja o que for, a gente diz que não tem síndrome de impacto. Uhum. Aí vai por outra coisa.
Se tem uma alteração, a gente diz que tem uma síndrome de impacto. Independente, isso assim é a forma convencional como a gente lida com isso, e que eu vi isso sendo desenvolvido desde o surgimento dessa síndrome. Se não tem as alterações morfológicas, a gente considera que não tem síndrome de impacto. E se tem as alterações morfológicas, a gente considera que tem síndrome de impacto. Ok? Qual é o problema? É que os pacientes não se comportam da mesma forma, como está colocado ali. Mas, às vezes, a gente detecta alguns padrões funcionais, como a gente vê aqui na biocinética. O que eu consegui identificar de padrão clínico antes de ir para o funcional? Padrão clínico. Paciente com síndrome de impacto, ele tem dificuldade de fazer rotação interna do quadril. Okay? Então, se você coloca o quadril do paciente passivamente, ele deitado no decúbito dorsal, você coloca ele passivamente a 90 graus do quadril, você tenta fazer uma rotação interna do quadril, da coxa, ele tem uma certa dificuldade de fazer, e você mede isso. Aí, se você dobra mais, ele aumenta a limitação, a restrição. Se você estica um pouquinho, ele ganha um pouco de movimento. Então, você identifica uma perda de movimento que não é o normal. Isso é clínico. E a gente usa isso como critério para tratamento cirúrgico. Então, se ele tem essa limitação clínica, dói, e a gente detecta uma deformidade que explica aquilo, a gente tende a operar para tirar a deformidade. A gente analisa isso, avalia isso na cirurgia. Tira a deformidade, testa, ganha movimento. Testa antes, preso, tira a deformidade, testa depois. Está solto, aí ele ganha. Aí vai para a biocinética, ele continua com um padrão parecido com o que ele estava antes. Então, isso aí é uma questão que não dá para entender o que está acontecendo. Tem muita coisa envolvida e uma dúvida que nos traz isso que eu falei aqui, é assim, será que eu precisava ter operado para ganhar o movimento em todos? Ou eu poderia ganhar um movimento sem precisar de uma cirurgia em alguns? Entendeu? Então, não sei se vocês entenderam essa dúvida, mas é assim, isso, para o cirurgião consciente, isso é uma forma de você evitar cirurgia. Okay? A gente trabalha operando. Aí eu falo assim, não, se for para fazer avaliação, pode ser que eu detecte quem não precisa da cirurgia. Parece um contrassenso, mas isso é assim que vai funcionando. Não sei qual é assim, a experiência de vocês, mas isso fez eu diminuir muito as indicações de cirurgia ao longo do tempo, entendendo quem poderia se beneficiar mais ou menos e acreditar mais num tipo de condicionamento físico mais apropriado. O problema é que tem muitas variáveis envolvidas. Por isso que eu pergunto sempre: tem artrose, tem coluna, como é que é? Principalmente esses dois fatores, né, que são os que mais influenciam qualquer paciente. É como que está a coluna e como que está a articulação em termos de degeneração articular. Eu acho O Lixa e o Salvo aí falaram algumas coisas, eu acho que tem várias dimensões, né, que a gente poderia explorar e passar algumas horas discutindo isso, foram bons pontos. Um dos pontos que eu acho que vocês levantaram, que para mim é interessante, é que a gente ainda trata a maioria das patologias como algo muito estrutural. Enquanto que todas as vezes que a gente tem um paciente com um impacto, e o Filipão fala isso desde 2009, a gente lá em Vail, que é uma patologia que normalmente vem da infância, já de adaptações musculares que vêm da infância, não é? Desenvolve. Tanto que é muito específica para algumas posições. Eles estudam lá muito o goleiro do hóquei, né, no gelo, que faz muita rotação interna. Então tem uma característica ambiental muito clara ao que a pessoa faz no dia a dia. E ao mesmo tempo essa pessoa ela vai criando adaptações, não apenas anatômicas, mas também centrais, a nível de sistema nervoso central. Então, a partir do momento que você pega essa pessoa que passa anos
com uma determinada adaptação e foi desenvolvendo essa adaptação, ela gera uma nova representatividade cortical também daquele movimento. Então, aquele padrão que a gente vê de guinada abdutora, o paciente que foge da dor, ele mesmo depois de um processo que ele passa anos com aquilo, ele provavelmente ele mantém aquilo. Acho que vai muito aí ao encontro da pergunta do Salve, que é quanto tempo você precisa para tirar isso depois. O ponto que eu ia botar aqui é exatamente esse, tá? O paciente, em sua grande maioria do impacto, e o Luiz perguntou bem, né, qual foi a faixa etária, mas assim, normalmente a média que ele vai começar a se manifestar seus sintomas ali a partir da terceira década, essa patologia está estruturada desde o final da infância. O osso dele está formado e ali aos 14, 15, 16, aquela alteração já está presente. Então ele foi se adaptando ao longo de muito tempo àqueles bloqueios mecânicos que existiram, porque aquela deformidade ela já existe, só que em algum momento aquilo ali ultrapassa a capacidade do corpo de segurar e você começa a manifestar os sintomas. Então você vai operar um cara nos seus 35, 40 e pouco, mas que ele está se protegendo desde os 18, 16. E aí eu acho que esse entra o segundo nível, segunda camada de comentário do LIST, que é em que grau de adaptação a gente está falando? Porque é interessante isso, Salve. A gente pega muito paciente do LIST com impacto, do Renato, lá no Floripa, que a gente avalia os pacientes, a gente avalia aquele paciente, às vezes, que ele tem todos os sinais de impacto, só que ele continua fazendo o valgo dinâmico, que é o indutor funcional do impacto. Ele continua com aquela pelve anterovertida, né, com o tilt anterior de pelve, continua fazendo o drop pélvico, o Trendelenburg, continua medializando o joelho, que a gente sabe que esse é um mecanismo funcional também antero. Então, por outro lado, alguns pacientes, se a gente não tem a menor ideia do porquê disso, eles fazem o movimento oposto. Eles começam a andar com aquela abdução e rotação externa de quadril para abrir espaço articular, como se fosse um mecanismo de fuga. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem estudado hoje, que é: existe algum perfil de paciente que tem o melhor prognóstico para cirurgia e para tratamento conservador? Acho que essa talvez seja a grande pergunta do pomo de ouro, né, que a gente tenta responder com a biocinética. Será que esse paciente tem alguma janela? A gente estava falando, né? Qual é o percentual? Né? Se a gente conseguisse ter... você é um cara que tem um percentual de 85, você é um cara que tem um percentual de 60 de sucesso, né? Então, se você tivesse esse tipo de informação, ajudaria, sem dúvida nenhuma, bastante a você determinar melhor ou não. Eu acho um luxo a gente estar discutindo sobre isso nesse nível. Acho um luxo o que vocês falaram, ambos vocês. Tem informação. Primeiro lugar, a dúvida de vocês é muito honesta. O problema é que esse conhecimento científico que vocês têm, como você falou, que isso aí é o que Darcy Thomas já falava, o pupilo do... Né, que todas as formas da natureza são uma representatividade, um design das forças que atuam sobre ela. Então, se a patela do indivíduo não é triangularzinha, não foi um capricho de Deus, é porque as forças estavam puxando para o lado e foi adaptando. Mesma coisa, uma deformidade câmera, uma pinça, etc. Então, Vamos ver a displasia do quadril, que é a falta exatamente. Então, assim, essa dúvida de vocês é onde, por exemplo, o Charles Neer errou muito no ombro, o Bigliani dizendo para nós fazermos a cromioplastia em todo mundo. Eu cheguei a fazer isso, porque meu chefe mandava na residência fazer a cromioplastia, porque tinha a clavícula e o acrômio do Bigliani, tal, tipo 4, e acho que nós prejudicamos muita gente. Algumas deram certo e alguns nós prejudicamos muito. E quando esse programa nasceu, o primeiro programa que o IBTS fez foi em quadril com o Filipon lá em Vail, o maior cirurgião do mundo na época, fazia 400 impactos femoroacetabular por ano lá. E ele levantou essas dúvidas que o Gustavo falou. Só que o problema é o seguinte, o problema é a generalização da coisa. Quando falam, sai num artigo científico, que o formato da cabeça e o formato da acetábulo vão influenciar e operando fica melhor, isso generaliza. Generaliza, e aí as pessoas que não têm critérios tão apurados... Observador, né? Tem que ser observador. Entendeu? Vão reproduzindo. E aí vem aquela avalanche de probleminhas que daí começam a abrir novas questões. E assim é a medicina.
e principalmente a cirurgia, gente. É que isso aqui é um luxo, a gente poder estar falando com cirurgiões experientes sobre isso, em que eles mesmos levantam a dúvida e eles põem o fator humano deles como um fator de observação crucial para tomar decisão cirúrgica. Eles estão se baseando na experiência. Tá? Por quê? Porque quando nós fazemos uma pesquisa da indústria farma, é muito fácil. Dá um comprimidinho azul para uma pessoa, um vermelhinho para outra, para um grupo de 1.000 pessoas, é mole. Eu quero ver vocês fazerem duplo cego randomizado de cirurgia. Ó, esse quadril eu vou tirar a deformidade de câmbio, esse aqui eu não vou tirar. Quero ver vocês fazerem isso, duplo cego randomizado. E todo mundo ter o mesmo quadril e ser o mesmo cirurgião que faz. Entendeu? Então, assim, é muito fácil ter uma crítica à ciência cirúrgica. Mas a ciência cirúrgica é infinitamente mais complexa do que uma química, entendeu? Então, por isso que ela é incremental. A gente vai, acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra. Mas nesse acerta, erra, gente, olha o que nós fizemos em 100 anos. Nós estamos em 2025. Pensem o que era a cirurgia em 1926. 1926, entendeu? Era amputação que fazia. Então, assim, a ciência é assim. Então, vamos começar primeiro botando o pé no chão de que, sim, Léo, sabe, tem um ponto aí que você tocou que é legal, que é umas coisas que a gente discute muito, inclusive no trabalho que você publicou agora no teu pós-doutorado, que a gente tem muito essa discussão, né? É um fator indutor ou ele está protegendo, né? Mas tem um fator compensatório, que é, por exemplo, os pacientes que têm uma patologia no joelho ou no pé, e eles estão protegendo o joelho e o pé, e o quadril está sobrecarregando. Quer ver um exemplo? No estudo do Leonardo de pós-doutorado, a gente encontrou que pacientes com inibição do quadríceps, que não conseguem fazer o excêntrico do joelho, eles compensam fazendo o drop pélvico. Aí você olha o drop pélvico, a gente aprende que drop pélvico é fraqueza glútea. Na verdade, esse paciente é o oposto. O glúteo dele é tão forte que ele compensa o quadríceps que não ativa. Mas ainda assim ele faz o impacto funcional. E aí a gente olha o quadril, 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 que é o que os estudos avaliam, e a gente olha para o quadril. Enquanto que aquele quadril, na verdade, ele está pagando o pato. Porque tem que separar uma coisa da outra. aham, E quando os pacientes, a gente não vê isso para coluna. exatamente. Tem que O separar. paciente tem uma artrose de coluna, e aí faz uma síndrome hip spine, e aí sobrecarrega o quadril dele, às vezes a coluna nem dói tanto. A gente bota nos questionários, os questionários de avaliação subjetiva, ele fala assim, o quadril tem uma disfunção severa e a coluna uma disfunção leve. Mas aí você olha o quadril e você fala, não bate sintomatologia com a patologia. Perguntar, por exemplo, deve estar acabando o horário já. Deixa eu perguntar para a Thalissa e para o Gustavo aqui. Vocês identificaram algum padrão assim, funcional de alguma alteração característica no agachamento desse impacto? Tipo assim, na marcha, a rotação externa, característico do câmbio, na maioria das vezes. Tem algum padrão no agachamento que vocês... Hein, Thalissa? Essa é uma boa Vocês- pergunta, que a gente, vocês têm- inclusive, está pegando os dados agora que a gente tem de impacto, Com inclusive em breve, agachamento? com agachamento também. Inclusive, em breve, vocês vão receber a mensagem para pedir os exames de imagem aí dos pacientes, que é exatamente para identificar. A gente tem alguns perfis. O mais clássico é de pelve, porque como é uma tarefa bilateral, você tem compensação, bicho, aquele paciente que agacha abrindo a perna. Que é padrão, né, esperado, né? O grande problema é que quem também é muito barrigudo faz isso. Então você tem um efeito que não é somente do impacto. Você tem um padrão de pelve, fazer retroversão pélvica, é o mais clássico. O paciente faz a retroversão pélvica. Então esse é o mais... Os dois quadris travando ali, né? Isso. Os dois quadris travando. Põe o acetábulo para frente para permitir. Porque, na verdade, o que é no agachamento é quando você faz o colo anterior ali do fêmur batendo na região medial do acetábulo ali. Então, quando você joga a pelve para trás, você ganha espaço do quadril funcionalmente falando. Só que nem todos fazem isso. Então, a minha hipótese, baseada, mais uma vez, nos dados que a gente Mas se você tem cruzar hoje, com a informação da rotação externa, aí você vai ver é isso. qual o padrão. E entender nesses pacientes pré-pós-operatórios
os que melhoram o agachamento o agachamento, o quanto que eles têm de melhora dessa cinemática também. Isso joga luz, né, nessa questão aí, para dar informação importante. No caso também, para a gente Mostra o. Dá uma ilustrada, acho que seria bom dar uma ilustrada Você nisso. quer ficar aqui? Você vai passando? Tá? Aham. É bom ilustrar, a gente não ficar só na teoria. Acho que mais o ponto, Alex, que a gente tem discutido sobre essa questão dos estudos. Microfone, né? Esperar o teu. Não, isso aí fica com vocês. E é também muitas vezes a forma que a gente reabilita, né? Então, muitas vezes a gente reabilita de uma maneira mais estrutural. Então, a gente pensa em ganhar amplitude de movimento, força e funciona. Tanto que a cirurgia dá certo. Só que talvez muito desses estudos não terem mostrado uma melhora funcional pode ter sido exatamente não ter sido treinado uma nova adaptação de padrão de movimento. Ou seja, melhorou a força, os estudos mostram que melhora a força, melhora a amplitude de movimento, e aí a grande discussão é o que a gente precisa realmente para melhorar o padrão de movimento. A gente sabe que o treinamento de força convencional não vai melhorar sozinho. Então, realmente, é essa a nossa discussão hoje. Léo, eu acho que a gente... O problema é eu eu não estou achando compartilhamento de tela aqui no Zoom. Deixa eu ver aqui. Vou ficar aqui. Eu vou tirar a Thalissa aqui da imagem. Os spotlights. Foi. Estava lá em cima, estou vendo aqui embaixo. Acho que se você empurrar agora vai, Léo. Não. Então, esse é um paciente que tinha impacto femoroacetabular, quadril direito. Ele tinha impacto nos dois quadris e a sintomatologia é maior no quadril direito. Deixa eu só o Léo. Então, como a gente já falou, quando a gente pega um paciente desse com impacto femoroacetabular, a primeira coisa que a gente faz só para mostrar para vocês o nível de qual raciocínio clínico a gente tem hoje. Primeiro é identificar se esse paciente ele tem fatores indutores ou protetores no quadril. Então a gente vai buscar por padrão de valgo dinâmico, alguma adaptação pélvica, anteroversão, drop pélvico, ou a gente vai buscar por padrões protetivos. O paciente tende a andar com maior abdução, rotação externa do quadril, retroversão pélvica e que a gente chama de guinada abdutora, que é o paciente que quando ele pisa, ao invés de ele fazer isso, ele pisa já levantando a pelve, para não deixar ter exatamente essa queda da pelve. Então ele mantém a pelve mais rígida e depois ele eleva ela. Isso é uma proteção de dor, né? É uma proteção de dor. Reduz o braço de alavanca do abdutor, diminui a pressão na articulação. Você eleva a pelve. Exatamente isso. Então esse é o... Esse aí, deixa aí, Léo. Estou só explicando teoria, a gente vai abrindo gráfico a gráfico. Segundo ponto é o quanto que essa coluna contribui para esse quadril ficar ruim. Hoje a gente sabe que a síndrome hip spine é uma realidade. Alterações de coluna influenciam no quadril, alterações de quadril influenciam na coluna. Ponto. Então, a primeira coisa que eu dou de informação existem componentes que são comuns de patologias de coluna. Ele tem uma hipomobilidade lombopélvica, que é original da coluna. Ele tem alguma compensação específica que indica um déficit de controle neuromuscular. E o terceiro ponto que a gente faz é entender se quadril, se joelho e tornozelo estão influenciando na biomecânica do quadril. Então, essas são as 3 perguntas que a gente responde de uma forma geral. Tá bem? Então, esse é um paciente correndo. Eu não sei se todos têm experiência em atender impacto aqui. São pacientes jovens. E mesmo com dor, quando eles não chegam no extremo, mas a maioria, quando chega para a gente, ainda consegue correr, ainda consegue fazer as atividades dele, só que sentem dor. Ou durante, ou depois. Mas é diferente de um paciente de artrose, tá bom, gente? O paciente de artrose, ele normalmente, quando já chega para vocês ou chega para a gente, já chega muito limitado, né? Ou está chegando já no avanço. Então, vamos lá, Léo. Então, quando você olha esse paciente correndo, ele corre. Não é muito fácil avaliar ele a olho nu.
Porque essas alterações, e inclusive os estudos mostrando que são muito pequenas, são alterações de 3, 4 graus. Ele parece estar caindo a pelve, né? Quando ele Vê de pisa frente, com o por favor, lado Léo. direito, né? Pisa, faz Então, assim, chamado drop pelve. ele tem um componente de pelve um pouquinho, é dos dois lados, a esquerda um pouquinho maior. Bota no gráfico, ô, Léo. Legal. Foi. Então, esse é o gráfico de inclinação da pelve. Ele tem um padrão que a gente chama de padrão de reversão da pelve, tá? Ao invés de ele um padrão de ir para cima, ele é um padrão que vai para baixo. Ou seja, esse paciente pisa e faz retroversão. Tá? Para cima é antiversão, para trás é retroversão. Quando ele pisa, a pelve dele está assim e faz assim, ó. Parece que a bundinha encaixa, né? Exatamente, ele faz isso aqui. Isso é um padrão clássico de reversão, obliquidade pélvica. Entende esses pacientes aqui? Eu sou ortopedista, né? Eu acho que o ortopedista só está em vocês. Então, assim, o que eu consigo identificar no exame ortopédico é mal, assim, identificar se o problema que o paciente tem é de dentro da articulação ou de fora da articulação. Então, assim, isso para mim já é uma vitória, se eu conseguir identificar Intra ou extra-articular. dentro ou extra-articular. Aí aparecem outras coisas que eu não consigo. Isso aqui eu não consigo identificar no exame físico. Isso aqui é importantíssimo. Essas alterações funcionais do tronco, da pelve, isso aparece no gráfico. Isso ajuda muito. Porque quando aparecem essas coisas no gráfico assim, e eu estou esperando para ver aqui o gráfico do quadril. Ele vai me dar umas informações se tem problema no quadril funcional. Tá? Que eu estou Se quiser esperando abrir para o ver. quadril. Mas eu já sei que ele tem problema extra-articular. Aí, Lish, vai lá. Aí, ó. Então, é um quadril que, funcionalmente aqui, ele está perdendo extensão. Lado esquerdo é até pior, né? Ele está perdendo extensão. Aí tem que associar com as outras coisas. Deixa eu até fazer um quadro a quadro para as pessoas entenderem que está perdendo extensão. É o seguinte, ó, ele vai encostar o pé no chão agora. Ele vai encostar o pé no chão, apareceu uma linhazinha vermelha ali em cima. Apareceu, ó, encostou o pé no chão. Tá? Está em flexão o quadril. Inflexão, ele deveria dar uma flexionada do quadril, uma leve flexionada, que mostra essa linha preta. Ó. Aí o quadril, aí o fêmur vai ficando para trás, ele vai Só que esticando. na verdade ele não fez isso, ele já vai direto para trás. Né? Está meio travado. Está travado. E vai indo para trás, Aí vai ele, indo para trás. ele tem que ir em extensão. Ele tem que fazer a extensão final, que ele não vai fazer. Ó. Até porque O pé dele já está saindo do chão. Vejam aqui o pé dele saindo do chão. Léo, acho que tem um comentário legal do Salve, que a gente está olhando o fêmur, mas o quadril é pelve e fêmur. Então, a pelve libera na frente, ela bloqueia atrás. é isso aí. Exatamente. Ele fez retroversão pélvica, ele aumentou a cobertura acetabular posterior.
E aí aqui, ó, o pé Aí dele começa a já fazer o saiu do impacto chão, isquiofemoral. o pé dele já saiu do chão e o fêmur dele ainda não está nem reto, ainda está um pouquinho para frente, está em flexão, ainda não estendeu todo, ó. Tá vendo? Aqui, ó, o pé já saiu do chão, aí ele vai dar uma estendidinha, quase estende. Mas o pé já não está mais no chão, Tá fletivo. né? O quadril tá em Tá contratura em flexível aí, flexo. tá? No quadril, né? Contratura em flexo do quadril. Mostra ali, Gustavo, como está em flexo. Assim, ó, é porque a gente tem que sempre pensar que coxofemoral é a relação da bacia com o fêmur. Clinicamente, a gente é muito treinado a olhar para o fêmur. Só que tem muito. Inclusive, esse paciente, depois vou mostrar para vocês, é um paciente jovem. E ele não tem problema na coluna. Ó, esse Não, é mas o- ele está procurando, né? Não, aí o que ele faz? Ele consegue jogar o fêmur para trás à custa de compensar a lombopélvica. Então, esse paciente ele está compensando lá em cima, ele está fazendo. Se você olha aqui, a angulação do fêmur, olha a pelve como é que está inclinada aqui, e o fêmur. Ó, o pé já saiu do chão e está em flexão ainda. Uma coisa que é engraçada nesses pacientes, eu queria ouvir a opinião de vocês, a experiência de vocês. Esse paciente especificamente, ele tem contratura de flexores de quadril. Sim. Provavelmente aquela contratura antálgica, né? Que aí vai bloqueando ainda mais, ou primária list. Sei. Eu não sei. É um mecanismo de defesa aí, de provavelmente proteção Ah, para evitar. E a rotação do quadril, como é que tá? Aí, list. É. Isso aqui para baixo, rotação externa. rotação externa do quadril. E o esquerdo até pior do que o direito. Aqui é difícil, na imagem é difícil de ver. Mas dá para ver pelo grande Dá pra- trocânter como é que está posterior. Vendo? Ó, o trocânter dele fica sempre rodado para trás. Ó. Isso aqui é legal ver, Léo, mostrar para o pessoal como ele roda o trocânter para trás. Vocês veem que ele. Deixa ele naquela imagem. Aqui. Tá bem direitinho. Calma aí, Léo. Ele Calma tá para trás. Não, bota um pouquinho mais diagonal aqui, Léo, só para mostrar uma coisinha. Aí, tá ótimo. Quando ele roda esse quadril para trás, ele aumenta esse espaço aqui. Que é onde está o impacto câmbio. Que vai bater essa parte aqui, bate aqui. Então, o que ele faz? Ele roda o fêmur externamente. Quando ele roda o fêmur externamente, ele aumenta funcionalmente esse espaço do quadril. Que é o que vocês estão falando, que ele está na fuga, né? Eu faço um jogo com vocês. Eu não sei de quem é esse paciente, depois a gente pode procurar. Entendeu? Mas esse paciente aí, depois de operado, ele pode até não fazer um agachamento tão bonitinho como você esperaria que fizesse. Mas ele vai correr melhor. Porque ele vai ganhar propulsão. Ele vai ganhar, se ele, no momento que ele conseguir fazer a extensão do quadril dele para trás, ele vai ganhar propulsão, vai ficar mais fácil correr para ele. Porque esse paciente que tira o pé do chão antes de terminar a extensão do quadril, ele é igualzinho àquele paciente aquele indivíduo que nada, jogando o braço lá na frente, dá a abraçada, e quando o braço chega aqui, ele já tira para dar outra abraçada. Ele não faz a propulsão, que é a melhor fase da natação, que mais te empurra para frente. Então, aquela pessoa que se desespera jogando o braço para frente, não, esse aí morre afogado. Né? Léo, pode colocar o outro, o de passar da frente, que está no outro exame, do outro lado do pólio. Isso. Bota passar da frente, baixa um pouquinho, por favor, do membro esquerdo, vista anterior. Esse aqui, ó, por favor. Aí. Olha só que legal como é que isso acentua aqui na passada. Olha o comportamento da pelve. Bota ele avançando, Léo. Aí, para. Para aí. Peraí. Para aí embaixo. Volta um pouquinho só. Aí, para. Roda de lado agora para eles verem essa pelve aqui, o que está acontecendo. Toda para trás. Ele fica rodado para trás com a pelve. Isso aqui, ó. A pelve não avança. Tá? Isso aqui é sinal clássico dele não estar conseguindo fazer movimento articular de coxa femoral. Aqui, ó. Está em flexo de novo. Isso aqui eu queria mostrar para vocês. Mas o que ele faz? Na verdade, ele está rodando a pelve para frente para dar passada. Tadinha da lombar. Depois vai dizer que não dói a lombar. E o agachamento? Ah, não, agachamento não é aquele agachamento. Ele tem o bi, bilateral. tem sim. Léo, bota ali em cima, tá lá em cima o bi. Agachamento bilateral. Aí, ó, pode ser direito ou esquerdo, o que você quiser, lateral. Teve alguma característica aí clássica aí, ou que você tenha identificado nesse agachamento?
Ele não agacha muito. E ele retifica a lombar. Olha lá. O tronco dele mexe muito mais do que a coluna, do que a pelve. Ele faz o clássico sinal. Você vê que ele chega em garoto jovem, chega em 90 graus de agachamento no máximo, sem bloqueio de dorsiflexão, que é outra coisa que bloquearia esse agachamento. Ó, esse é o máximo. Esse aqui é o máximo dele com a coluna lombar completamente retificada. É aquela pessoa que começa a agachar assim. E sem bloqueio de Ele não dor. consegue fazer Ele não mantém a lordose lombar, porque se ele mantiver a lordose lombar, a pelve dele tem que vir para frente também. Se vier para frente, ele reduz o espaço aqui. Então, esses aqui são os clássicos sinais de proteção. São que a gente encontra normalmente no paciente que. E aí não tem uma resposta que a gente possa dar científica ainda. Mas a nossa experiência hoje, essa é uma coisa que o List e o Renato também fazem muito o exame, vocês encontram pior resultado conservador para esse paciente do que comparado àquele que tem as disfunções, as fraquezas, né, List? Como é que é a tua experiência? Então é isso. Quando a coisa está muito concentrada, a informação está muito concentrada no quadril e bate com a morfologia, aí é um caso que provavelmente a gente vai ajudar operando. Eu também acho. Eu acho assim. É isso, tem que Tudo juntar bem. as coisas. A cirurgia pode não resolver todo o problema funcional, mas com um bloqueio anatômico é difícil. Você pode não resolver todos os problemas. Você resolve o pilar ali, né? Entendeu? E até te propicia, talvez, quem sabe, conseguir resolver o resto. Não, Sem isso, mas você não consegue resolver Não, nada. essa é a minha dúvida. Se eu mexer numa deformidade, eu estou mexendo no lugar certo. Uhum. Porque pode ser que tenha outras coisas, como esse paciente, outras coisas para serem trabalhadas primeiro. Mas isso é uma coisa que tem que dizer com muita cautela. E isso foi o que o Marc Philippon disse, tá, na década lá de 2010, que pelo menos corrigindo a anatomia, tirava um dos bloqueios. Então, estava bom, e operou muita gente. E muitos desenvolveram artrose precocemente. E isso daí deu samba. Isso aí lá na 2010, 2012, começou a explodir para tudo quanto é lado. A quantidade de pacientes tendo artrose mais precocemente do que previsto, depois da cirurgia. Tá? Então, não é uma coisa tão simples assim, então vamos corrigir a anatomia porque nós estamos fazendo um bem. Por isso que eles estão quebrando a cabeça dos dois. Eles não querem fazer isso. Também pegar precocemente. Claro que, primeiro, aquele discernimento. Se o paciente já tem um pouquinho de artrose, já não é indicado fazer artroscopia. Óbvio. Isso aí é visto no raio-x. Mas tem muito paciente que o raio-x estava bonitinho e desenvolveu artrose também. Por quê? Porque eu falei antes do Darcy Thomas. As formas da natureza são criadas em cima das forças que atuam em cima dela. Então, se o peixe é comprido, é porque durante milhares de anos ele andou muito rápido e fez assim. Se ele é gordinho, é porque não precisa nada rápido. Entendeu? Ele tem outra maneira de se alimentar. Você quer ver uma coisa que é bem legal? Então, só isso. Vai lá, Léo, desculpa. Então, às vezes, você modificando a anatomia, você também está diminuindo. Tirando o CAMI, você pode estar tirando o impacto, mas também você está diminuindo a superfície de contato entre a cabeça do fêmur e o acetal. E, de repente, para aquele paciente, aquele ali em particular, ele precisava ter mais superfície de contato. E isso aconteceu na cirurgia do joelho, quando eu peguei a moda, que era a moda fazer artroscopia para fazer uma limpeza articular de artrose e tirar os osteófitos. Os osteófitos existem para aumentar a superfície de contato. Quando nós temos um contato muito apertado num local, o próprio organismo começa a criar os osteófitos, que aumenta a tua superfície de contato e você distribui melhor a energia na população. Então, também é uma faca de dois gumes. Por isso que eles estão tão interessados em encontrar essa dica. E tem um ponto que é legal, que hoje a literatura, as meta-análises mais recentes mostram que os fatores preditores de artrose biomecânicos são déficit de extensão do quadril e hipomobilidade da pelve. Ou seja, se fizer a cirurgia, mas não corrigir funcionalmente, bem ou mal, os fatores preditivos de artrose continuam lá, mesmo não tendo mais a patologia inicial.
Então, acho que esse é um ponto da importância da fisioterapia e o porquê muitas vezes a gente, mesmo com um paciente que tem um impacto, a gente faz uma biocinética para a gente já, sabendo que a gente já sabe hoje, e a gente publicou 2 artigos no ano passado exatamente sobre isso. A biomecânica dele não vai alterar 100% só por conta da cirurgia. Então, o que a gente espera na fisioterapia é que esse paciente, depois que ele sair da cirurgia deles, ele vai adotar aquele padrão prévio. Então, a gente pode tomar esse exame pré com o que a gente precisa corrigir pós na fisioterapia. O que eu preciso melhorar que especificamente aquele paciente tem, que se eu não melhorar, ele vai manter para o pós-operatório. Esse é para mim, o maior resultado dos 2 trabalhos que a Thalissa publicou, um na artróscopia, que é a maior cirurgia de artroscopia do mundo, e outro no Clinical Journal of Sport Medicine, que a cirurgia tem um excelente resultado de quadro de dor e retorno de capacidade funcional, mas ela não vai corrigir os padrões de movimento. Muitos desses padrões que podem ainda progredir para uma artrose. Então, entendam que esse também é um papel da fisioterapia corrigir. E eu queria jogar para vocês mais uma pergunta. Deixa eu devolver uma pergunta. Vai. Sobre essa tua colocação. O pessoal da fisioterapia e da educação física pode solicitar avaliação funcional biomecânica? Pode, Ou é só o médico todo que mundo pode? pode. Todo mundo pode. Pode ter até uma ressonância, só que Isso você já não vai já ter faz. reembolso. Plano de Não, saúde. já fazem, né? Já fazem isso? Sim. Ah, tá. Então, só para entender. Porque, Boa. assim, é fundamental, cara. Você ter essa informação para você poder reabilitar ou condicionar do jeito que você achar mais correto. A única coisa que atrapalha um pouco eles é que o pedido de um fisioterapeuta ou de um educador físico para o plano de saúde não Infelizmente, o plano de reembolso, saúde ainda não aceita. entendeu? Então, assim, É política, né? Se estiver disposto a pagar e não tem nada de reembolso, quem tem Não, plano de saúde que não é reembolso, Eu vão ter reembolso mesmo. Né? Pode pedir ajuda aqui para os universitários aqui, que a gente tem. O meu plano de saúde, por exemplo, um Bradesco médico, que não reembolsa. Né? E aí, deixa eu jogar para vocês essa pergunta. E esses pacientes como esse aí, que tem essa contratura em flexão? A gente já pegou um desses recentemente, lembra, Liz, que a gente até discutiu. Pelve toda deitada. O que a gente faz? Vocês usam algum procedimento aí para tentar reduzir essa contratura pós-operatório, Léo? O que você faz aí, a Salve? Não, mas na parte médica, da fisioterapia sim, mas da parte médica, tem alguma coisa que possa ser feita que essa informação se torna útil para vocês falar, esse paciente tem contratura em flexão, ou... Eu acho que é importante, sim. Acho que é importante, porque pelo menos eu já tive paciente que no pós-operatório de uma prótese de quadril teve que fazer uma liberaçãozinha de reto femoral e tal. Não. Eu acho mais funcional, do ponto de vista funcional. Isso significa que a parte posterior toda é fraca. Então, assim, significa que ele tem que fazer essa correção funcional. Mas é isso que faz. O problema que eu vejo é o seguinte. Agora, procedimento específico ali na frente, para soltar, só se for necessário para, como o Léo falou, para a cirurgia em si. Por que um ilho psoas encurta? Por que encurta? Por que tem encurtamento de ilho psoas? Alguém vai falar alguma coisa? Por que um ilho psoas encurta? Ilho psoas nem tem tendão. O tendão do mexuruca, né? Por que uma banda iliotibial? Por que uma pata de ganso encurta? Ou vocês já pegaram, né? Encurtamento de pata de ganso, né? Isquios tibiais. Por que eles encurtam? Porque alguém tem que deixar o paciente em pé. Se ele tiver alguma incompetência muscular, alguém tem que deixar em pé. Então, se o paciente tiver uma fraqueza glútea, alguma coisa em pelve, se a banda iliotibial não endurecer, esse paciente não anda, ele vira uma Maria Mole. Então, assim, os encurtamentos que a gente tem nos mamíferos, eles não são assim, um azar da natureza, foi uma exigência mecânica. Tá? Então, por isso que eu acho, primeiro a gente tem que ver funcionalmente. Agora, por que eu estou provocando isso em vocês?
Alguém aqui já tratou pacientes neurológicos, crianças com paralisia cerebral? Alguém aqui do grupo? Alguém tem na família alguém com paralisia cerebral? A criança tem aqueles encurtamentos todos. Por que ela tem aquele encurtamento? É uma espasticidade. Para estabilizar. Mas a espasticidade simplesmente é a 18ª potência de um encurtamento. É uma resposta neuromotora, certo? Adianta alongar o tendão? Não adianta alongar o tendão. Na verdade, piora. É o que os estudos mostram. Né? Ou como alejaram criancinhas fazendo alongamento de isquios tibiais, né? Tenotomias, que piorava mais ainda a flexão delas. Alejaram muita criança. O próprio Novacek, lá de Minneapolis, falou isso publicamente. Eu, infelizmente, alejei muita criança. Não tinha conceitos errados. Ele falou isso no Einstein há 2 anos atrás. Tá? Então, o encurtamento é uma resposta neuromotora. Certo? Agora, o que eu gostaria mesmo de falar aqui, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que nós estamos chegando no final, foi uma coisa importantíssima que o Sálvio colocou aqui. Tá? Classificação. Para que serve uma classificação, por exemplo, de uma fratura? Por que uma fratura de húmero pode ser em 2 partes, em 3 partes ou em 4 partes? É para bonito? É para cobrar mais caro? Não. É que você consegue estabelecer 2 coisas. Você consegue estabelecer um prognóstico e uma conduta terapêutica. Na fratura de quadril, a mesma coisa. Dependendo dos traços, nós conseguimos um prognóstico e uma conduta terapêutica. Nós dizemos ao paciente, ó, aí, talvez tenha aí 80% de ficar bom, 60% de ficar bom. É para isso que serve. E a gente escolhe material cirúrgico para fazer aquilo ali. É uma coisa no ombro. Então, a análise biocinética tem a mesma função. Ela tem uma função de classificar para a gente o quão um indivíduo pode estar alterado funcionalmente para a gente encaixar isso na anatomia e ver se a anatomia sozinha vai resolver, senão vamos ter que resolver o funcional também. Senão, a gente não vai estar dando prognóstico para o paciente. Senão, nós vamos deixar o cirurgião aqui, ó, na roubada, porque ele vai ter que chutar se o paciente vai ter um bom resultado ou não, porque ele não vai saber. Ele vai fazer a cirurgia bem feita, vai fazer direitinho como ele aprendeu a fazer. Ficou lá 10.000 horas treinando para enviar um artroscópio no paciente, e o resultado da repente não é o mesmo, vai lá ficar reclamando, volta 3 anos depois com o quadril doendo. Nenhum médico quer isso. Nenhum cirurgião deseja isso na vida. E essa é a função da avaliação biocinética. A gente auxilia nisso, para mostrar o que mais que a gente pode complementar no paciente, o que vocês podem contribuir para isso aqui. E não no achômetro, vou alongar todo mundo, vou fortalecer todo mundo, ou alongar isquios em todo mundo, a bailarina ficou em pé aqui na cabeça, certo? E bailarina também tem impacto fêmur-estabular. Mas é o contrário, é por excesso de mobilidade. Mas tem a mesma lesão do lado. E faz a mesma artrose no quadril. E tem que botar prótese igual. Porque ela é suprafisiológica. Sim, exatamente. É um impacto ao contrário. Tem excesso de mobilidade. Eu já operei várias bailarinas. Né? Certo? É a paciente com esplasia. Ele faz também. Faz artrose. É. Tem permeabilidade. Mas a opera bailarina dá dor no coração. Nossa. Tem certeza que ela vai querer botar o pé na cabeça de novo? É. Ela está fazendo a cirurgia para botar o pé na cabeça de novo. É. Então, vamos para as considerações finais. Jogar a palavra a Alissa para o Sálvio, para... Bom. Deixa eu... This share. Já não está mais. Não, né? Não. Deixa eu jogar a Thalissa aqui de novo, S4. Aí. Vai ter que botar isso para cima, né? Tem. Oi, Thalissa, está nos ouvindo? Ela está mutada. Foi. Pronto. Foi. Bom, Thalissa, primeiro quero parabenizar a tua apresentação. Tá? Temos muito orgulho de você.
Você despontou no processo seletivo do IBTS, você foi muito bem lá durante o teu ano na Rush, foi muito bem em Stanford, está certamente indo muito bem aí em Montreal, tá? A tua apresentação ficou impecável, provocou bem as coisas aqui e está provocando a comunidade científica mundial com esses teus achados e abrindo portas para nós fazermos estudos mais bem elaborados do que o Lamontagne, coitado, 2009. Se ele publicou em 2009, ele estudou em 2006, 2007. Entendeu? Então, assim, nós estamos 20 anos na frente, temos muito mais tecnologia e, na verdade, eu realmente tenho um desejo de poder acrescentar ao que ele desenvolveu. A ciência é assim, a gente faz um tijolinho bem firme para que alguém possa vir pisar em cima da gente e fazer uma coisa melhor. Espero que a gente consiga fazer isso. E também quero agradecer muito aqui o List, o Salvio. Não me segue. Não sou eu. É muita tecnologia. Aqui vem. É muita tecnologia, Léo. É o 3. Opção 3. Ali em cima. É o... Aí, preset 3. Não, eu estou fazendo. Mas aí ele Mais comprar fácil. o preset 3 e não é. Ah, bom, Vai. Pronto. Foi. Agradecer mais uma vez a participação aí do List e do Salvo, na segunda-feira. E de todos vocês, né, gente? Tá? Obrigado por terem vindo. Espero que tenham aprendido alguma coisa. E quando vocês tiverem alguma coisa também para nos ensinar, não hesitem em fazer contato com a gente, questionarem, trazerem dúvidas, provocar. Vocês estudaram muito o movimento, as condutas, as intervenções para melhorar o movimento humano. E a gente estuda a parte disso. Então, colaborem. O IBTS é aberto para todo mundo. Bom, obrigado, pessoal. Boa noite. Posso encerrar. Desligar os microfones.